Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro encontro da disciplina de contabilidade. Eu sou o professor Antônio, mestre em contabilidade, e juntos vamos compreender os conceitos relacionados à contabilidade. Vamos verificar aspectos introdutórios, compreender sobre esses assuntos que são essenciais para o processo de gestão empresarial. Então é nesta aula que vamos reconhecer esses aspectos, esses conceitos ou ainda definições que auxiliarão durante a compreensão, o entendimento dos assuntos relacionados a esta ciência que contribui para os gestores, para os sócios das empresas a fazer a gestão do seu negócio e também ao usuário da contabilidade ou então ao usuário da informação contábil para a compreensão dos demonstrativos contábeis ou ainda para compreender a saúde econômica e financeira de uma organização. Então é neste encontro que vamos reunir diversos assuntos para então reconhecer esses aspectos da contabilidade. Para isso, vamos verificar o assunto que será tratado neste encontro. Então olha só, é nesta aula que vamos verificar toda a introdução à contabilidade, desde os aspectos evolutivos desta ciência. Além disso, compreendendo sobre os princípios básicos, sobre os princípios bases da contabilidade. Além disso, compreendendo sobre os regimes contábeis. E é claro, neste encontro, já que vamos tratar das demonstrações contábeis, vamos compreender a nossa primeira demonstração, que é o balanço patrimonial. Então é neste encontro que vamos compreender a estrutura patrimonial de uma organização. Vamos compreender quais são as contas patrimoniais que compõem este demonstrativo. E é claro, compreender este processo de chegar ao resultado patrimonial, utilizando técnicas que vão nos auxiliar durante a elaboração do balanço, esta primeira demonstração contábil que nós vamos então compreender neste encontro, tá certo? Bom, e para que nós possamos iniciar os nossos estudos, vamos então para o nosso vídeo de abertura. Olá! Nós estamos começando a primeira unidade de contabilidade. Ao longo dessa unidade, você vai compreender e se familiarizar com os fundamentos dessa ciência. Além de uma introdução básica sobre contabilidade, em cada sessão nós vamos ver os conceitos de patrimônio, demonstrações financeiras e contas patrimoniais. Você ainda vai ter a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre análise patrimonial, demonstrações contábeis e partidas dobradas. Então, vamos começar? Antes de mais nada, é importante lembrarmos que contabilidade é uma ciência que estuda o patrimônio. Em outras palavras, essa é uma ciência que busca coletar, registrar, interpretar e resumir dados, informações e fenômenos que afetem o patrimônio. Podemos entender patrimônio nesse sentido, como o conjunto de 3 elementos básicos: bens, direitos e obrigações. Os bens são as coisas úteis que são capazes de atender a empresa. Nesse caso, nós temos os bens tangíveis, que têm forma física palpável, como veículos, imóveis, estoques e máquinas. E os bens intangíveis, ou não palpáveis, como as marcas e patentes. Já os direitos são os bens que pertencem à empresa, porém não estão em poder dela. Um exemplo disso é o dinheiro na conta corrente bancária. E as obrigações são, de certa forma, o inverso dos direitos. São os bens em poder da empresa que pertencem a terceiros. Um exemplo de obrigação é o pagamento de um empréstimo, por exemplo. O responsável pelo trabalho contábil, como você já sabe, é o contador, que pode atuar tanto para pessoas físicas quanto para entidades ou empresas. Mas podemos dizer que são as empresas que realmente precisam do trabalho contábil, não só para sobreviver, como também para crescer. Para ter uma ideia melhor de como isso funciona, vamos ver na prática. Como a contabilidade se articula dentro de uma empresa? Confira aí. Se você ainda imagina o departamento de contabilidade como um lugar parado, burocrático e com pilhas e pilhas de papéis, é melhor rever os seus conceitos,
Hoje ele não é mais assim. Ele é um departamento ativo que atende a empresa em um todo. A contabilidade não está limitada a calcular apenas lucros ou prejuízos, como muitos pensam. Ela está dentro de quase todos os setores das organizações e desde a compra de uma única cadeira ou até um investimento milionário, passam pelo setor de contabilidade. É de responsabilidade do contador coletar, registrar e resumir os dados de todas as atividades que, de alguma maneira, possam afetar o patrimônio, que é formado pelos bens, direitos e obrigações da empresa. No dia a dia, nós temos que atender a administração de uma forma rápida e assertiva, para a administração ter as tomadas das decisões através dos nossos relatórios. Nós atendemos os nossos clientes externos que nos procuram para que sanar algumas dúvidas tributárias de acordo com a nossa atividade. Temos também que atender os nossos clientes internos, que são os nossos colegas de trabalho. Os balanços com os resultados da empresa produzidos pelos contadores são balizadores importantes também na administração e ajudam os gestores na hora de tomar as decisões. Mas o fundamental para nós na contabilidade, para tomar a decisão, é que nós fazemos a nossa reunião de resultados baseados nos dados contábeis. Para garantir a sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo, é preciso que os princípios da contabilidade sejam seguidos, já que uma má gestão contábil pode levar uma empresa à falência. Os eventos que circundam uma má gestão contábil, eles são basicamente a catástrofe para uma empresa. Então, desde o investimento mal feito, por conta de uma informação errada, desde um descredenciamento nosso em linhas de financiamento de crédito, em bancos, não é o caso, mas das grandes empresas é o caso, desde uma criação errada de um novo departamento que pode ser extinguido no dia seguinte, até a insolvência da empresa, ao perceber que todos os dados que estão lá são dados errôneos. Tudo que você faz vai para o resultado final do exercício. Então, toda empresa, no seu dia a dia, tem um reflexo lá na contabilidade. O papel que o pessoal gasta, o reflexo vai aparecer lá na contabilidade. Tem condição do administrador mensurar toda a sua despesa, aonde se gastou mais, aonde se gastou menos, o que aconteceu através dos relatórios da contabilidade. A contabilidade é a alma da empresa em questão de registros de atos e fatos. Viu só? Você já pensou na importância que a contabilidade tem no nosso dia a dia? Se levarmos em conta a quantidade de empresas que movimentam a economia do nosso país? É bom lembrar também que no Brasil, por lei, todas as empresas devem manter algum tipo de contabilidade, o que deixa nosso tema ainda mais importante. E é justamente dentro do contexto empresarial que se encaixa a SR dessa unidade. Para aprofundar nossos conhecimentos nessa SR, vamos acompanhar o analista contábil Carlos, contratado pela empresa Alfa, que atua no setor químico há mais de 15 anos e enfrenta as turbulências do cenário financeiro, com queda de seus números no último trimestre. Ao longo das 4 SPs da unidade, vamos ajudar Carlos a explicar aos seus gestores a influência da contabilidade na melhoria dos números da empresa, calcular e regularizar o patrimônio líquido da Alfa, apresentar um demonstrativo patrimonial e financeiro do mês vigente, apurando o resultado patrimonial e emitindo um relatório simples. E, por fim, fazer um novo balanço patrimonial, apurando os novos saldos das contas contábeis patrimoniais. Lembre-se que essa vai ser uma ótima oportunidade para praticar e aplicar toda a teoria da unidade em uma situação do cotidiano profissional. Muito bem, agora é a sua vez. Acesse o livro didático, as web-aulas e todo o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não deixe também de acessar as pré-aulas e as pós-aulas de cada sessão. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima! Olá! Bom, com base no vídeo de abertura, verificamos os assuntos que serão tratados ao longo desta aula, tá certo? E para que nós possamos iniciar os nossos estudos, vamos verificar quais são os conhecimentos prévios necessários dos nossos alunos. É fundamental que o aluno tenha conhecimentos introdutórios em matemática. Professor, e quais são esses conhecimentos em matemática? São as operações simples, por exemplo, soma, subtração,
divisão e multiplicação. Então, basta que o aluno compreenda esses conceitos básicos em matemática para que nós possamos avançar, então, durante os nossos conhecimentos nesta aula, tá certo? Bom, então vamos lá. Além disso, é fundamental alguns conhecimentos introdutórios em contabilidade. E esses conhecimentos são aqueles que o aluno compreendeu ao longo da leitura antecipada do material. Então, é fundamental que antes que o aluno venha para a aula, que ele realize antecipadamente a leitura da unidade que será tratada durante os nossos encontros, tá certo? E também devo reforçar a necessidade dos alunos elaborar os exercícios que estão no livro, além das atividades pré e pós-aula. E olha só, vamos verificar então agora a situação geradora de aprendizagem, o guia do nosso encontro. Então veja só. Trata-se da empresa Alfa, que atua no setor químico há mais de 15 anos e que possui um faturamento médio de R$ 850 mil. E devido às turbulências do setor financeiro, como é o caso de muitas empresas do nosso dia a dia, por conta da queda dos seus números, ela, preocupada com esta situação, ela resolve contratar o analista contábil, o Carlos, para analisar a queda desses números. E para isso, ele vai, então, utilizar os conhecimentos da contabilidade, vai reunir diversas informações para auxiliar os empresários a enxergar esta situação, este problema. E é claro, ao longo desta aula vamos verificar 4 situações problemas. E em cada uma dessas SPs, vamos então conhecer assuntos da contabilidade. E esses assuntos são aqueles que serão utilizados para solucionar os casos desta organização. E é claro, são esses os conhecimentos que os nossos alunos que estão nos assistindo neste momento, que devem compreender para que ele que já atua numa instituição, ou que já trabalha numa organização, numa empresa, ou que futuramente venha trabalhar, possa resgatar esses conhecimentos e levar na sua atividade profissional, no sentido de auxiliar os gestores, os proprietários das empresas, durante a resolução dos problemas do cotidiano dessas organizações. Então, neste primeiro encontro, vamos compreender a situação patrimonial. Vamos compreender, então, sobre o balanço patrimonial. Vamos ainda verificar alguns conhecimentos bases da contabilidade. Vamos compreender quais são os princípios contábeis, os regimes de contabilidade, dentre outros assuntos que são fundamentais para este primeiro encontro, para que você, meu caro aluno, possa compreender essas informações que serão transmitidas neste momento. E sobre o balanço patrimonial, no sentido de elaborar este demonstrativo, vamos compreender algumas técnicas que vão te auxiliar durante a elaboração desta demonstração. E a partir do momento que elaborar este demonstrativo, é possível compreender a saúde financeira de uma organização. E a partir deste momento, após o conhecimento desta demonstração contábil, dizer o quanto a sua empresa ou a empresa que você trabalha está boa, se ela está numa situação líquida, positiva, numa situação negativa, e não mais dizer, minha empresa vai bem, a minha empresa vai mal, tá certo? Então agora, com base nesses conhecimentos, vamos sair deste nível de informação e vamos passar agora a dar mais característica, mais dados quantitativos, as informações relacionadas às empresas. Bom, então agora vamos para a nossa primeira situação problema. Até lá! Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos.
Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Olá, chegamos à nossa primeira situação-problema. E é neste momento que vamos compreender o primeiro desafio desta organização. E é claro, enquanto conhecedores da contabilidade, vamos auxiliar o profissional, o analista contábil, a resolver este primeiro problema. Então vamos verificar qual é o conteúdo da nossa primeira SP. Então, olha só, a empresa Alfa, ela não vem aplicando os princípios contábeis, ela não reconhece esses princípios contábeis durante a contabilização, durante a escrituração contábil. Com isso, distorcendo o conceito de regime de competência. É claro, ao passo que a empresa não considera os princípios contábeis durante a estruturação da contabilidade, durante a escrituração contábil dentro da empresa, vai, além de distorcer, além de prejudicar outros assuntos, também vai comprometer as demonstrações contábeis. Então, olha só, considerando então os princípios contábeis, os regimes de contabilidade que nós vamos compreender mais à frente, então vamos auxiliar o Carlos a explicar os gestores da empresa Alfa sobre a influência da contabilidade durante a melhoria ou então buscando o melhor desempenho dos números financeiros, dos valores econômicos desta organização. Para isso, é necessário compreender os princípios de contabilidade, bem como os regimes contábeis. Então, vamos compreender o que significam essas informações, esses elementos da contabilidade e tentar verificar a contribuição desses elementos para o processo da atividade contábil. Então, veja só. Os princípios contábeis, eles auxiliam as organizações a cumprirem corretamente a legislação contábil do país? Pois é. Esses princípios contábeis é que guiam, norteiam a atividade contábil. Nós devemos considerar esses princípios durante a atividade contábil para que a empresa ela não venha incorrer em sanções fiscais, entre outras ações que podem vir a prejudicar assuntos relacionados de uma organização. Além disso, a empresa que não respeita esses princípios, então terá sérios problemas em sua contabilidade. Veja só, a qualidade com que a contabilidade é mantida dentro das empresas é que vai mostrar os rumos que a organização vai tomar. E esses rumos tendem a direcionar a organização para o sucesso, para um desempenho superior em relação aos seus concorrentes. E olha só, se levar em consideração então todo esse desrespeito aos princípios contábeis, as empresas ainda podem sofrer autuação fiscal. E olha só, empresas, elas atuam sob o regime de competência e também sob o regime de caixa. Então, nós devemos compreender a distinção, a diferença entre cada um desses regimes e quando utilizar essas informações, em qual demonstração, em que momento nós devemos reconhecer. Mas antes, vamos compreender sobre os princípios da contabilidade, os princípios de contabilidade. Então, o primeiro fala sobre o princípio da entidade. E o que presume este princípio? Então, veja só,
O princípio da entidade, ele reconhece o patrimônio da empresa como se fosse o objeto da contabilidade. Ele afirma a autonomia patrimonial. Então, olha só, o sócio, a pessoa, o sócio investidor, ele possui o seu próprio patrimônio, ele possui a sua casa, ele possui o seu carro. E olha só, este é o patrimônio do sócio, o patrimônio particular. E quando ele resolve constituir uma empresa, ele entrega para esta empresa um recurso financeiro, ou ainda ele pode até entregar um veículo, uma casa, um terreno, um imóvel. Então, olha só, esses imobilizados que foram entregues para a organização agora não pertencem mais ao sócio, e sim à empresa. Então, olha só, o que sobrou, que não foi entregue para a constituição da organização, pertence ao sócio, a esta pessoa. E o que foi entregue à empresa pertence então à empresa. O sócio não poderá mais utilizar o dinheiro particular para o pagamento das despesas da empresa. Assim como o sócio ele não pode utilizar o dinheiro do caixa da empresa para pagar as suas contas pessoais. Então o princípio da entidade faz essa distinção, separa esses patrimônios e diz que o que é da empresa fica para a empresa e o que pertence aos sócios corresponde aos bens e direitos e obrigações dos sócios. Não poderá haver esta confusão. E olha só, princípio da continuidade. O sócio, ele constituiu a sua empresa, ele abriu a sua empresa. E esta empresa, ela não é aberta hoje para fechar amanhã. Então, presume-se o princípio da continuidade. A empresa continuará operando por um período de tempo não conhecido, exceto aqueles casos das empresas sazonais. Por exemplo, época de Páscoa, algumas empresas abrem os seus negócios naquele período e encerram ao final desta temporada. Então, neste caso, o princípio da continuidade, nós devemos observar esta particularidade, tá certo? E oportunidade, um outro princípio da contabilidade que também reconhece assuntos específicos. Olha só. Este princípio ele refere-se ao processo de mensuração, avaliação e também a apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras, informações tempestivas. Então, a oportunidade, a informação ela deve ser elaborada no momento correto, no sentido de provocar mudanças, pode provocar uma alteração na tomada de decisão do sócio. Por exemplo, eu vou elaborar o meu balanço patrimonial hoje, porque os sócios da empresa precisam dessa informação hoje para tomar a sua decisão. E se o funcionário não elaborar este demonstrativo no momento correto e entregar esta informação somente no outro dia? Esta informação ela deixa de ser oportuna, tempestiva. Ela não vai provocar mudanças, ela não vai permitir que os sócios possam tomar uma decisão diferente, mais assertiva, tá certo? Então, por isso, o princípio da oportunidade. E é claro, meu caro aluno, que esses princípios de contabilidade podem ser verificados dentro da estrutura da legislação contábil, para que você possa compreender ainda mais sobre esses princípios, tá certo? E olha só, princípio do registro pelo valor original. O que significa este princípio? Quer dizer que, lembram deste veículo que foi transferido para a empresa? Bom, agora suponha a empresa ela possui capital suficiente para adquirir um novo veículo. O que isso quer dizer? Que este veículo, ao passo que foi adquirido pela organização, ele deverá ser registrado contabilmente nos demonstrativos, nos relatórios contábeis desta empresa.
E este veículo deverá ser registrado pelo seu valor de aquisição, pelo seu valor original. Então, este ativo, por exemplo, a empresa pagou 50 mil reais neste veículo. Logo, no balanço patrimonial, onde nós registramos o imobilizado da empresa, vamos reconhecer os 50 mil reais proveniente da aquisição de um veículo. Então, os elementos de uma organização deverão ser registrados pelo seu valor original, pelo seu custo de aquisição, valor de aquisição. E olha só, o princípio da competência. E vamos prestar muita atenção neste princípio para não confundir com o regime de competência. Então, olha só, o princípio da competência determina que os efeitos das transações, e olha só, a aquisição deste veículo é uma transação. Então, os efeitos das transações ou de outros eventos, esses devem ser reconhecidos nos períodos em que eles se referem, independentemente de recebimento ou pagamento. Professor, explica melhor isso daí. Então, olha só. Princípio da competência. A empresa adquiriu este veículo a prazo. Isto quer dizer que não vai sair recurso financeiro da empresa hoje. Este veículo será pago somente no mês que vem, totalmente o valor da aquisição. Então, aí fica a pergunta, eu reconheço a aquisição deste veículo no dia da compra, no momento em que ele foi adquirido pela empresa, ou eu só vou reconhecer este veículo no dia que eu realmente pagar? Opa, então de acordo com o princípio da competência, independentemente do pagamento ou de recebimento, nós devemos registrar essas transações, esses fatos contábeis, nos livros contábeis da organização. Então, fiz uma venda a prazo ou comprei uma mercadoria a prazo, devo reconhecer essa compra, essa venda no ato da transação, independentemente do recebimento ou do pagamento deste evento, tá certo? E olha só, sobre as informações contábeis, temos o princípio da prudência. Isso quer dizer que devemos registrar ou adotar o menor valor para os componentes do ativo e o maior valor para os componentes do passivo, sempre que esses se apresentem alternativas igualmente válidas para a sua quantificação em relação às mutações provocadas no patrimônio líquido da organização. Lembrando que este princípio, dentre os outros, nós vamos compreendendo com mais facilidade ao longo das nossas aulas. E olha só, agora nós temos os regimes da contabilidade. Temos o regime de competência e o regime de caixa. E o que significa cada um deles? Veja só. Regime de competência é o regime pelo qual o resultado do período ele é apurado pelo confronto entre as receitas e as despesas incorridas durante o exercício social. Então, olha só, durante um determinado período, vamos confrontar as receitas, os custos e as despesas para apurar o resultado final do período. Verificar se houve lucro ou se houve prejuízo. E o regime de caixa? Este compreende o regime onde o resultado ele é apurado pelo confronto entre os recebimentos e os pagamentos. Isso quer dizer que neste regime depende do recebimento, depende do pagamento daquela despesa. E não mais, por exemplo, fiz uma compra a prazo. Dentro do regime de caixa, isso só vai ter efeito quando eu realmente desembolsar pelo pagamento dessa obrigação, ou então receber por um direito que a empresa possuía, tá certo? Então, olha só, com base nesses princípios contábeis e nos regimes de contabilidade, nós compreendemos que as empresas devem conhecer e compreender os princípios contábeis para garantir a sua sobrevivência, garantir que as suas demonstrações contábeis sejam elaboradas da maneira correta e que as suas ações também tenham bases confiáveis. E as empresas precisam seguir
corretamente os seus regimes de contabilidade, pois os regimes, quando não aplicados de maneira correta, podem interferir no fluxo de caixa ou ainda na lucratividade da empresa ou então durante a elaboração das demonstrações contábeis. Então, por isso que é fundamental nos atentarmos para os princípios, esses assuntos bases da contabilidade. E em seguida vamos verificando outros assuntos que vão resgatar esses princípios, esses regimes. Vamos notar que esses assuntos são fundamentais para a compreensão dos próximos assuntos. Bom, chegamos ao final da nossa primeira SP. Agora vamos para a nossa segunda situação problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Olá, chegamos à nossa segunda situação problema e é neste momento que vamos compreender sobre a estrutura patrimonial de uma organização. Vamos compreender os elementos que compõem o patrimônio. É isso aí, vamos verificar neste encontro o que significam os bens, os direitos e as obrigações de uma organização e como classificar esses elementos dentro da estrutura patrimonial, considerando a classificação existente dentro da nossa primeira demonstração, que é o balanço patrimonial. Então agora vamos compreender os assuntos da nossa primeira SP, da nossa segunda situação problema. Olha só. Carlos agora tem um novo desafio, que é de analisar o balanço patrimonial ou ainda a situação patrimonial da empresa Alfa para a regularização dos registros contábeis. Para isso, este profissional, o Carlos, deve compreender sobre os conceitos relacionados ao patrimônio, verificando o que é o ativo, o que é o passivo. E além disso, ao passo que ele compreende essas informações, ele já tem a possibilidade de verificar a situação líquida da organização. Então, à medida que ele compreender qual é o total dos elementos do ativo e o total dos elementos do passivo, ele pode então já apontar ou mensurar se a empresa está numa situação líquida positiva, negativa ou numa situação neutra, tá certo? Então, olha só, vamos compreender então primeiramente quais são as contas patrimoniais que estão aí no nosso livro didático. Então, com base na nossa primeira unidade do livro, na nossa segunda situação problema, temos este conjunto de contas patrimoniais. Temos o caixa, a conta de bancos, a conta de estoques, a conta de máquinas, terrenos, empréstimos, fornecedores e salários. Essas contas patrimoniais estão distribuídas aleatoriamente, não seguem uma estrutura específica. Então, não podemos afirmar que este conjunto de contas patrimoniais representam uma estrutura ou uma demonstração contábil. Então, a partir deste momento, vamos compreender os conceitos sobre o patrimônio de uma organização e, em seguida, vamos compreender a classificação patrimonial e então, somente depois que vamos distribuir essas contas patrimoniais dentro da estrutura do balanço. Então, primeiramente, vamos compreender como é composto o patrimônio de uma organização. Olha só. O patrimônio de uma empresa, ele é formado pelo conjunto de bens, direitos e
obrigações. Então, a soma desses elementos é que representa o patrimônio de uma organização. Então, uma empresa ela é formada por bens. Esses bens podem ser bens tangíveis ou bens intangíveis. Bens tangíveis são aqueles palpáveis. Bens intangíveis, aquele que nós não podemos tocar. Por exemplo, bem tangível, o veículo, nós podemos encostar no veículo. E um bem intangível, por exemplo, as marcas e patentes ou as licenças de software que uma empresa possui. Além disso, temos os direitos, que são os direitos que uma empresa possui de receber de alguém. Por exemplo, uma venda que foi realizada a prazo. Isto quer dizer que em um determinado momento a empresa vai receber por esta venda que foi antecipada, esta venda que foi feita a prazo. Além disso, nós temos as obrigações. E essas obrigações nós devemos separá-las entre as obrigações com terceiros e também as obrigações com os sócios da organização. Veja só, a empresa, ela adquire mercadorias a prazo dos seus fornecedores. E essas mercadorias serão aquelas vendidas para os seus clientes. E esta mercadoria, ao passo que ela foi adquirida a prazo, quer dizer que a empresa deve para alguém. E esta pessoa é um fornecedor, uma pessoa que está fora da empresa. Ele é um terceiro em relação à organização. Ou ainda, aquele empréstimo que foi realizado junto com o banco para alavancar os negócios da empresa. Então, também trata-se de uma obrigação com terceiros. Agora você, meu caro aluno, você é o dono da organização. Você e o seu colega aí do seu lado resolveram montar uma empresa. Cada um entrega, por exemplo, R$10.000 para a integralização dessa empresa. Isto quer dizer que estes R$20.000 que vocês entregaram para a empresa, ao mesmo tempo que vocês entregam este dinheiro, a empresa cria uma obrigação de te pagar este valor, esses R$20.000. É claro que você espera que a empresa não pague apenas os R$20.000, e sim um juro sobre este valor que você emprestou para a organização, este valor que você investiu na empresa. Então temos as obrigações com os sócios e as obrigações com terceiros. E olha só, esses bens e direitos são representados, são classificados dentro do ativo. E as obrigações são classificadas dentro do passivo de modo geral. Por quê? Dentro do passivo nós temos o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido, tá certo? Então veja só, agora vamos compreender sobre essas classificações. Ativo corresponde ao conjunto de bens e direitos, algo que nós vimos agora há pouco. E o ativo é aquele elemento que vai proporcionar um benefício econômico futuro para a organização. Então, eu tenho estoque dentro da minha empresa e este estoque eu sei que, ao passo que ele for vendido, ele vai proporcionar um benefício econômico. Então, temos aqui, por exemplo, os estoques. Ainda temos as duplicatas a receber, fora o próprio imobilizado da organização. Além disso, nós temos o passivo, que corresponde ao conjunto de obrigações a pagar ou a quitar junto aos fornecedores, aos bancos. E olha só, até com os funcionários, aquela obrigação de pagar o salário dos meus funcionários, entre outras contas a pagar. Então, conforme nós verificamos, o passivo corresponde a este conjunto de obrigações e esses elementos patrimoniais, esses grupos de contas patrimoniais, podemos ainda
classificar, abrir esses conjuntos entre ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Mas esses assuntos vamos verificando mais à frente. E olha só, sobre o patrimônio líquido, sobre o capital que compõe o patrimônio da empresa. Primeiramente, nós temos a informação do capital, que corresponde ao conjunto de recursos financeiros que você, meu caro aluno, e você, o seu colega aí ao lado, entregaram para a empresa, está certo? Então, capital pode ser tanto este dinheiro que vocês entregaram para a empresa, quanto o dinheiro que o banco emprestou para a organização, também para poder alavancar os negócios da entidade. Além disso, temos a informação do capital social. Então, olha só, capital é o recurso financeiro disposto para a empresa. Já o capital social é o dinheiro, é o único recurso financeiro que foi entregue pelo sócio. Então, aquele recurso que o banco entregou para a empresa não é capital social, tá certo? O capital social é apenas o recurso dos sócios que foram entregues para a empresa. Isto é, o próprio capital ou capital próprio, o dinheiro que foi entregue para os sócios. E capital de terceiros é aquele recurso financeiro que foi entregue para a empresa, mas este recurso é proveniente de terceiros, fornecedores, bancos, entre outros. E o que é o capital realizado e o capital a realizar? Então vamos lá. Você e o seu colega aí ao lado entregaram 10 mil reais inicialmente. Cada um entregou 5 mil reais. Entretanto, vocês constituíram uma empresa com um capital social de 20 mil reais. Vocês disseram no contrato que os outros 10 mil reais seriam entregues numa outra data. Isto quer dizer que os primeiros 10 mil reais entregues foram realizados, integralizados, foram entregues para a empresa. Já aquele outro lote de 10 mil reais que foi prometido para o próximo mês, ele será entregue numa outra data. Ele será reconhecido dentro da contabilidade como um capital a ser integralizado, ou então um capital a ser realizado, tá certo? Então, é um capital que ainda não está disposto dentro da empresa. Então, olha só, considerando esses conceitos sobre o patrimônio da organização, sobre o ativo, o passivo, então, considerando aquelas contas patrimoniais que nós verificamos no início da nossa aula, nós vamos, mais à frente, classificá-las entre ativo e passivo. E com base nessas classificações, podemos observar qual é a situação líquida da organização. Então veja só como determinar a situação líquida de uma empresa. Quando o total do ativo, a soma de todos os elementos do ativo, for superior à soma total dos elementos do passivo, temos uma situação líquida positiva. Já uma situação negativa é quando o total do ativo é inferior ao passivo. E isso não é uma situação adequada, uma situação boa para a empresa. E olha só, ainda temos a situação neutra, onde o total do ativo é igual ao total do passivo. E é neste momento que a empresa já deveria ter tomado uma ação para melhorar os seus resultados, elevar o total do ativo em relação ao passivo. E neste caso, quando estivermos falando sobre o passivo, estamos nos referindo à soma do passivo circulante com o passivo não circulante. Uma situação plena é quando o ativo é igual exatamente ao patrimônio líquido. Quer dizer que a empresa não possui obrigações com terceiros. Ela possui apenas obrigações com os sócios da organização. Isto não quer dizer que é uma situação excelente só porque ela não tem obrigações. Isto também merece uma observação e adoção de estratégias para tirar a empresa desta situação.
E além disso, temos a situação de inexistência de ativos, onde o passivo da empresa é igual ao total do patrimônio líquido. Isto quer dizer que a empresa já está caminhando para o processo de extinção, onde ela já vendeu todos os seus ativos e agora só restam as obrigações que serão pagas pelo próprio capital dos sócios. E olha só, com base nos conceitos que nós verificamos ao longo desta aula, vamos ajudar o auxiliar Carlos a enfrentar esta segunda SP. Primeiramente, selecionando as contas que pertencem ao ativo e as contas que pertencem ao passivo, bem como aquelas que são do patrimônio líquido. Em seguida, apurar o patrimônio líquido pelaquela fórmula. Patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Lembrando que este passivo é a soma do passivo circulante com o passivo não circulante. E em seguida, verificar qual é a situação patrimonial da organização. Então veja só como ficou a resolução desta segunda SP. Temos o nosso balanço patrimonial. De um lado, nós temos o ativo, do outro, o passivo. Então, temos aqui as contas do ativo com os seus respectivos valores. E, por fim, nós apresentamos o total do ativo, igual a R$ 205 mil. E o conceito de balanço patrimonial quer dizer que o total do ativo deve ser igual ao total do passivo. Então, só podemos fechar o nosso balanço quando esses totais são iguais. Olha só, empréstimos, fornecedores, todas as contas do passivo com os seus respectivos valores, totalizando R$ 205 mil. E como determinar o patrimônio líquido? Então, vamos lá, ó. Patrimônio líquido. Qual é o total do ativo? Veja só, R$ 205 mil. Menos o total do passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, menos R$ 165 mil, conforme a resolução aqui ao lado. Então, com base nesta operação, chegamos a R$ 70 mil, o total do patrimônio líquido da entidade. E com base naquela lista de situações líquidas da empresa, verificamos que a empresa está numa situação líquida positiva, onde o total do ativo é superior aos totais do passivo, tá certo? Bom, então chegamos ao final da nossa segunda SP e vamos para a nossa terceira situação problema. Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Olá, chegamos à nossa terceira situação problema. E é neste momento que vamos compreender com as classificações do ativo, com as classificações do passivo e quais são as contas patrimoniais que vamos classificar em cada um desses subgrupos patrimoniais. Então vamos ao quadro para compreender a nossa terceira SP. Então, até o momento, você compreendeu sobre a estrutura patrimonial, sobre os elementos do patrimônio de uma organização. E agora você vai compreender sobre os registros contábeis, como classificar esses registros dentro da estrutura patrimonial, dentro das classificações dos subgrupos que o balanço patrimonial possui. Portanto, nós vamos primeiramente estudar as contas contábeis e ver como classificá-las dentro desses subgrupos, desses grupos patrimoniais. Então, olha só, itens patrimoniais. Nós já verificamos o que significa o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Então, como exemplo de ativo, nós temos o caixa, as contas a receber, os estoques e o
imobilizado. As máquinas, os edifícios, entre outros elementos que fazem parte do ativo ou então também do patrimônio da organização. Então veja só, caixa é um bem, contas a receber é um direito, estoques, máquinas e edifícios são bens tangíveis, tá certo? Além disso, temos dentro do ativo as suas subclassificações, os subgrupos. Primeiramente, o ativo circulante, que vai evidenciar as contas de maior liquidez, as contas que serão registradas dentro do balanço patrimonial, que pertencem até o final do exercício social, mais 12 meses. Então, por exemplo, a empresa fez uma venda a prazo e esta venda ela é registrada pelo regime de competência naquele momento em que foi realizado então esta operação. Esta venda a prazo ela vai gerar um direito de receber e o cliente fez a compra para pagar só daqui um ano. Supondo que a empresa ela está no mês 9 do ano X1, quer dizer que ela só vai receber no mês 9 do ano X2. Então, olha só, do mês 9 até o mês 12, ainda nós vamos registrar esses saldos de contas patrimoniais dentro do ativo circulante. E mais 12 meses após o encerramento do exercício social. Quer dizer que todos os itens do ativo que acontecerem ou que forem liquidados até o final de X2, vamos registrar no ativo circulante. Então, como este direito de receber é para o mês 9 de X2, vamos registrar no ativo circulante. Entretanto, se esta conta a pagar pelo cliente e esse direito de receber da empresa for liquidado somente em 9 do ano de X3, quer dizer que este período ultrapassou o encerramento do primeiro exercício social e ainda ultrapassou os 12 meses após X1. Então, quer dizer que vamos registrar este recebível dentro do ativo não circulante, pois é este subgrupo do ativo que evidencia as contas de menor liquidez. Tá certo? Então, falamos sobre o ativo circulante e o ativo não circulante. E agora temos os demais itens patrimoniais, falando então sobre o passivo, que são aquelas obrigações com terceiros ou ainda as obrigações com os sócios. Por exemplo, fornecedores, empréstimos e financiamentos, salários a pagar, impostos a pagar ou então outras contas a quitar. Do mesmo modo como o ativo, o passivo também possui os seus subgrupos. Temos então o passivo circulante, que evidencia aquelas contas a pagar que possuem, que serão pagas, que serão liquidadas dentro daquele exercício social. Lembra do exemplo do ano de X1? Mais 12 meses após o encerramento do atual exercício, do atual período financeiro. Então, uma conta, uma obrigação que a empresa possui, que foi adquirida em X1, por exemplo, a empresa fez compra a prazo no mês 10 do ano X1. E esta conta somente será paga no mês 10 de X2. Isto quer dizer que esta obrigação, essas cotas partes desses valores que serão pagos dentro do exercício social mais os 12 meses, serão classificados dentro do passivo circulante. Entretanto, se esta obrigação fosse paga somente após 3 anos, ou então somente após o ano de X2, isto é, somente no mês 10 de X3. Isto quer dizer que esta obrigação será registrada no passivo não circulante,
pois representam as obrigações registradas na contabilidade que excedem o encerramento do exercício social mais os 12 meses. Então, vamos registrar esta conta, esta obrigação, dentro do passivo não circulante. E, por fim, temos o patrimônio líquido, que evidencia as obrigações com os sócios da empresa. Então, o patrimônio líquido é que vai registrar o capital social, entre outras contas que vão representar as variações do patrimônio. E, novamente, verificando sobre o patrimônio líquido. Este pode ser calculado pela diferença entre o ativo e o passivo. E olha só, o passivo, neste caso, compreende a soma entre o passivo circulante e o passivo não circulante. Além disso, o patrimônio líquido, ou então, muitas vezes, vamos utilizar a expressão PL, ele representa as obrigações que a empresa mantém com os sócios. E é a parte do patrimônio da empresa que vai medir ou mensurar a situação ou a condição econômica de uma organização. Além disso, o patrimônio líquido ele é chamado de passivo não exigível. Já o conjunto das obrigações com terceiros, o passivo circulante e o passivo não circulante, são chamadas de passivo exigível, tá certo? Então, olha só, com base nisso, podemos afirmar que o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo exigível, tá certo? Então, nós conseguimos encontrar o saldo do patrimônio líquido por meio desta expressão. Então, olha só, considerando os conceitos que nós verificamos ao longo desta SP, vamos auxiliar o analista Carlos a resolver este terceiro desafio. Então vamos novamente ao quadro para auxiliar este profissional a resolver esta situação problema verificada dentro da organização. Então, primeiramente, ele deve registrar toda e qualquer mutação em saldos de contas contábeis patrimoniais. Contas patrimoniais são essas que serão utilizadas para a elaboração do balanço patrimonial. Lembre sempre disso. E, posteriormente, vamos alocar dentro do balanço patrimonial os saldos das contas do ativo e das contas do passivo. E, por meio daquela fórmula, vamos identificar o saldo do patrimônio líquido e, por fim, encerrar o balanço patrimonial e apresentar aos sócios da organização. Então, considerando aquelas contas contábeis que foram apresentadas no início da aula, vamos reconhecer essas contas juntamente com os fatos contábeis que estão presentes na terceira situação problema aí da nossa primeira unidade do livro e somar esses valores e registrar esses valores e classificar entre os itens do balanço patrimonial. Então, primeiramente, nós temos o conjunto do ativo, que reconhece os exemplos, as contas patrimoniais que são classificadas dentro do ativo circulante e do ativo não circulante. Então, neste caso, temos aqui no ativo circulante essas 4 contas patrimoniais com os seus respectivos valores, tá certo? Até, então, chegar ao saldo total do ativo. Claro, somando com o ativo não circulante, que neste caso representa o imobilizado da empresa. E essa estrutura nós vamos compreender mais à frente, tá certo? Então, olha só, total do ativo, 1,5 milhão. Isto quer dizer que o total do passivo deve ser obrigatoriamente 1,5 milhão, tá certo? Para satisfazer a condição de balanço, de equilíbrio entre as contas patrimoniais, entre as contas do ativo e do passivo. Então, olha só, no passivo circulante, registramos aquelas obrigações a pagar. E aí, professor, aquelas contas que serão pagas dentro do exercício social mais 12 meses. Então,
O livro, por não mencionar nenhum item patrimonial do passivo que se enquadra dentro do passivo não circulante, ou ainda por não especificar que trata-se de uma obrigação que excede aqueles 12 meses após o encerramento do exercício, então, com base nisso, vamos classificar todas as obrigações dentro do passivo circulante. Então, veja só, a soma de todas as obrigações com terceiros. Então, vamos pegar o total do ativo menos todas essas obrigações com terceiros para encontrar o patrimônio líquido. Então, pega lá, 1,5 milhão do ativo menos o passivo exigível, que compreende a soma desses valores. Deve ser obrigatoriamente igual a R$ 730 mil, que corresponde ao saldo do patrimônio líquido da organização. Então, este é o balanço patrimonial da organização. E é com base neste balanço que nós já podemos observar mais característica, mais precisão nas classificações das contas patrimoniais. E à medida que nós vamos evoluindo nas SPs e nas nossas aulas, vamos aprimorando ainda mais os nossos conhecimentos sobre a classificação, a elaboração das demonstrações contábeis, tá certo? Então agora vamos para a nossa quarta situação, problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Olá, chegamos à nossa quarta situação problema e é neste momento que vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre a estrutura patrimonial, reconhecer mais elementos que vão dar características ao balanço ou ainda sobre as técnicas de elaboração desta estrutura. Mas antes vamos compreender sobre o conceito da nossa quarta SP. Olha só, encontramos fatos contábeis ocorridos no atual período. E para que a empresa Alfa tenha uma boa prática contábil, considerando os princípios contábeis e os regimes de contabilidade, bem como no êxito da sua posição patrimonial, na sua situação líquida, é necessário reconhecer as novas mudanças dentro desta empresa, considerando o balanço patrimonial que foi levantado anteriormente. Então, considerando esta nova situação, Carlos terá como foco o reconhecimento desses novos fatos contábeis, bem como na elaboração de um novo balanço patrimonial. Com base nisso, vamos então resgatar quais são esses fatos contábeis para então ajudar este profissional a elaborar o balanço patrimonial. Então, olha só, temos aqui os 10 fatos contábeis que vão provocar alterações no patrimônio de uma empresa. Primeiramente, nós temos que os sócios, além daqueles valores que já estão registrados no balanço patrimonial, vamos reconhecer que os sócios injetaram mais dinheiro na empresa, só que agora no valor de R$1 milhão. E este R$1 milhão, 5% é destinado para o caixa, 75% para o banco e 25% corresponde à entrega de um veículo. Então, com base nesses percentuais, nós já conseguimos mensurar quais serão esses valores que vão influenciar ou impactar nessas contas patrimoniais, tá certo? Então, olha só, nós temos R$200 mil que serão registrados nos veículos, R$750 mil que serão registrados na conta bancária e
temos aqui 50 mil reais que será transferido para o caixa da organização. Além disso, temos o nosso segundo fato contábil, onde a empresa faz um depósito em dinheiro na conta bancária, no valor total de 200 mil reais. Isto quer dizer que vamos retirar da empresa, do caixa da empresa, 200 mil e transferir para o banco 200 mil reais. E veja só, para auxiliar esta operação, vamos utilizar os razonetes em forma de T. Professor, o que significa isso? Então, para cada conta patrimonial, abra um razonete. Por exemplo, caixa. Nós vamos registrar dentro deste razonete os saldos iniciais da conta do caixa, bem como das demais contas patrimoniais. Neste caso, o caixa é no valor de 160 mil reais o seu saldo inicial, considerando o balanço anterior. E olha só, observando o primeiro fato contábil, a empresa ela vai receber no seu caixa 5% desses 1 milhão de reais. Quer dizer que ela vai receber 50 mil reais. E olha só, é fundamental você reconhecer que os elementos do ativo, anote aí, o ativo, este elemento ele é de natureza devedora. Já o passivo, ele é de natureza credora. Então, olha só, o caixa não é uma conta do ativo, então ele é de natureza devedora, ele é do lado direito, observando de frente o razonete, as contas que de natureza devedora permanecem deste lado. E se fosse uma conta de natureza credora, estaria registrado deste lado, tá certo? E olha só, então temos aqui a transferência desses 50 mil reais em função do primeiro fato contábil. O segundo fato contábil diz que 200 mil reais vão sair do caixa e vão para o banco. Então nós devemos tirar do caixa 200 mil reais e transferir este valor para o banco. Então vamos abrir aqui um novo razonete. O banco ele já possuía o seu saldo inicial. Ele já teve essa influência do primeiro fato contábil. Agora ele vai receber outros 200 mil reais da conta do caixa. E assim por diante, vamos considerando cada um desses fatos contábeis e transferir esses valores para os saldos de cada um dos razonetes. Então, nós temos 10 fatos contábeis. Veja só, o quinto fato contábil fala sobre o pagamento de salários. Esse salário ele já estava registrado no balanço patrimonial. Veja lá o nosso balanço patrimonial, volte aí no seu material. Veja que o balanço patrimonial lá no passivo, ele já apresenta um total de salários a pagar no valor de 55 mil reais. O balanço patrimonial aí no passivo registra a obrigação que a empresa possui ainda de pagar com alguém. Então, olha só, a empresa, considerando este fato contábil, ela diz que está efetuando o pagamento no valor de 55 mil reais por meio de transferência bancária. Isto quer dizer que, se nós estivermos utilizando os razonetes, vamos abrir 2. Novamente, para o banco, nós já tínhamos este razonete aberto, então nós vamos reconhecer o pagamento dos salários. Isso quer dizer que nós já tínhamos registrados como saldo inicial 55 mil reais. Lembrando que o passivo é de natureza credora, então o saldo inicial, 55 mil reais. Estamos pagando esta obrigação, então vamos debitar 55 mil reais, olha só o débito, e contra um crédito no banco, está saindo do banco 55 mil reais. Então, para todo débito haverá um crédito, ou então, para um débito poderá haver mais de um crédito, ou para cada crédito poderá haver mais de um débito, tá certo? Fique sempre atento a esta regra, ao método das partidas dobradas, que nós vamos compreender mais à frente.
Então, nós temos todos esses fatos contábeis que vão provocar influências nas contas patrimoniais. Então, nós temos 10 fatos contábeis que vão provocar influências no patrimônio da organização. Então, olha só, vamos então reconhecer a estrutura patrimonial da empresa. Temos que o nosso balanço patrimonial, ele é formado pelo ativo e pelo passivo. E lembrando que o passivo ele é formado pelo passivo exigível, que corresponde ao passivo circulante, mais o passivo não circulante. E temos o patrimônio líquido, que corresponde ao passivo não exigível, tá certo? Então, olha só. E considerando a estrutura patrimonial, temos a técnica de lançamento. Primeiramente, quando nós debitamos num ativo, ocorre um aumento nas contas patrimoniais. Por exemplo, vamos debitar no caixa, porque houve uma venda à vista. Então, débito no caixa e crédito contra a receita de venda de mercadorias. Então, debitei no meu ativo, houve um aumento. Entretanto, se eu debitar um passivo, vai ocorrer uma redução. Por exemplo, efetuamos o pagamento dos salários. Debitei na conta de salários a pagar contra um crédito no banco. Opa, creditei num ativo, vai ocorrer a redução da conta bancária. Lembra-se, nós debitamos no passivo, houve uma redução. Entretanto, foi realizada uma compra a prazo. Então, vamos reconhecer o ingresso dessa mercadoria, vamos debitar no estoque a entrada dessa mercadoria na empresa contra um crédito em fornecedores. Então, toda vez que eu creditar num passivo, quer dizer que eu estou aumentando o valor deste elemento patrimonial. E olha só, esses lançamentos são realizados com base nos fatos contábeis. E, por sua vez, esses fatos contábeis também recebem uma classificação. Então, nós temos os fatos contábeis permutativos, qualitativos ou compensativos, que correspondem à nossa primeira classificação, que são aqueles que vão realizar permutas ou trocas entre elementos do passivo, elementos do ativo ou simultaneamente entre esses elementos. Entretanto, não vão provocar variações no patrimônio líquido. Por exemplo, uma transferência do caixa para o banco, um depósito em dinheiro na conta bancária. Então, houve uma mutação entre as contas patrimoniais do ativo. E também pode ocorrer, então, mutações entre as contas do passivo. Desde que não provoque nenhuma mutação no capital social, no patrimônio líquido da empresa, então esses fatos serão considerados como permutativos. Olha só, ainda temos os modificativos, que são os fatos contábeis que vão provocar variações no patrimônio líquido. E os mistos são aqueles que vão provocar tanto variações no ativo ou no passivo e, ao mesmo tempo, no patrimônio líquido. Então, temos aqui a classificação dos fatos contábeis. E considerando este conjunto de conceito que nós observamos ao longo desta quarta SP, vamos auxiliar o Carlos a resolver este novo desafio. Primeiramente, verificando que os fatos contábeis deverão sempre ser registrados por meio de um lançamento contábil, isto é, utilizando o débito e o crédito. Então, olha só, no mínimo um débito para um crédito, ou mais de um débito para um único crédito, e vice-versa. Então, este conceito corresponde ao método das partidas dobradas, tá certo? Marque aí no seu material sobre este método, que corresponde ao débito e crédito. Então, com base nesses fatos contábeis, vamos auxiliar o Carlos a registrar essas informações. Então, olha só o primeiro fato contábil.
Os sócios injetam dinheiro na empresa, R$1 milhão. Então nós vamos o quê? Debitar desses R$1 milhão apenas 5% na conta do caixa, 75% na conta do banco. E olha só, eu estou aumentando o meu ativo, porque eu estou debitando. E R$200 mil nos veículos da empresa, contra um crédito de capital social no valor de R$1 milhão. Por que no capital social? Por tratar-se de um aumento de capital. Os sócios estão entregando dinheiro ou recursos para a organização. Então, o total deste valor nós vamos levar para o passivo, para o patrimônio líquido da organização, tá certo? Então, olha só, mais de um débito para um mesmo crédito. Olha só o método das partidas dobradas. Além disso, nós temos o nosso segundo fato contábil, que está relacionado a uma transferência, um depósito de dinheiro na conta bancária da própria empresa. Então, para isso, vamos reconhecer um fato contábil do tipo permutativo, um fato contábil que vai ocorrer apenas entre as contas patrimoniais do ativo e do passivo. Então, olha só, vamos debitar na conta bancária R$200 mil e vamos retirar este mesmo valor do caixa da organização. Então, para reduzir um item patrimonial do ativo, para reduzir o caixa, nós vamos creditar. E para aumentar um elemento do ativo, nós devemos debitar. Então, olha só, débito em banco contra um crédito no caixa, no valor de R$200 mil. Então, olha só, considerando esses fatos contábeis, dentre outros, esses demais 8 fatos contábeis que nós temos na nossa unidade, nós devemos reconhecer esses saldos, esses novos saldos das contas patrimoniais e gerar um novo balanço patrimonial. E olha só, temos aqui então o ativo com os seus demais subgrupos. Temos o ativo circulante e o ativo não circulante. E veja só qual é o total do ativo neste momento, considerando esses fatos contábeis. Então, abra um razonete para cada um desses fatos contábeis, para cada conta patrimonial e reconheça essas mutações provocadas por esses fatos contábeis. Ao final, encontre o saldo final dos fatos contábeis e traga para a demonstração contábil, traga para o balanço esses saldos. Então, após a resolução da atividade, você deverá chegar a este saldo final de R$2.193.000. Assim como, para satisfazer essa condição de balanço patrimonial, é necessário você chegar a um total do passivo de R$2.193.000 também. Então, veja só, algumas contas do passivo vão apresentar um saldo zero, porque esta obrigação ela foi totalmente paga. Então, só algumas obrigações que permanecerão no passivo circulante da organização. E, novamente, para registrar ou para encontrar o patrimônio líquido, é só realizar esta operação. Total do ativo menos o passivo exigível. E assim você encontra o total do passivo circulante. E então, você fecha o seu balanço patrimonial. E é isso aí, meus caros alunos, chegamos ao final da nossa quarta situação problema. E agora nós vamos para um momento de troca de informações, de conversa com o professor, neste momento de interação, onde o professor pede para que você deixe as suas dúvidas sobre aquilo que nós tratamos ao longo das SPs. Então agora vamos para o nosso encerramento da nossa aula. Até lá! E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas.
Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Olá, chegamos ao encerramento da nossa primeira aula e é nesse momento que vamos aproveitar para tirar dúvidas sobre os assuntos que foram tratados ao longo deste encontro. Mas primeiramente vamos para uma situação onde o professor vai provocar novas situações. Então veja só, é neste momento em que é fundamental que o aluno compreenda a estrutura patrimonial e que esta estrutura patrimonial, o conhecimento deste conceito, ele é relevante, ele é fundamental para o processo de análise da estrutura patrimonial de qualquer organização. Além disso, é fundamental para compreender o avanço no processo de análise das demonstrações contábeis. E é claro, sem falar que compreender a estrutura patrimonial auxilia no processo de tomadas de decisões. Por isso, é importante que o aluno reconheça a importância da estrutura, da composição patrimonial de uma organização. Então, é fundamental que você venha a reunir esses conhecimentos, levar para o seu dia a dia, tentar verificar essas situações dentro das organizações em que vocês atuam, no sentido de compreender ainda mais sobre esses conceitos, verificando então como que é possível compreender essas informações no dia a dia das organizações. Bom, então, considerando os assuntos que nós verificamos ao longo das nossas aulas, é fundamental que o nosso aluno, você, meu caro aluno que está me assistindo neste momento, reconheça novamente a estrutura patrimonial, verifique o que é o elemento do ativo, o elemento do passivo e que venha a compreender as classificações, os subgrupos desses elementos dentro da estrutura patrimonial. E olha só, em relação a um patrimônio negativo, a empresa ela pode apresentar um patrimônio negativo quando esta acumular prejuízos acumulados e o total desses prejuízos acumulados exceder o total do capital social de uma organização. Então esta é uma contribuição dos nossos alunos da Bahia, tá certo? Então olha só, existe uma classificação dos elementos patrimoniais dentro daqueles subgrupos que nós verificamos ao longo dessas aulas. Então, busque estudar, elevar os seus conhecimentos sobre quais contas patrimoniais classificar no ativo circulante, no passivo circulante, no ativo não circulante ou então no passivo não circulante e quais são as contas que fazem parte do patrimônio líquido. E olha só, mais à frente, lá na nossa quarta aula, nós vamos novamente voltar para o balanço patrimonial e compreender a técnica de balanços sucessivos. Mas agora chegamos ao encerramento do nosso primeiro encontro e vamos então para o nosso vídeo de encerramento. Olá, nós estamos chegando ao final da primeira unidade de contabilidade. Ao longo dessa unidade, nós estudamos o conceito de patrimônio e, consequentemente, os conceitos de bens, direitos e obrigações que se desdobram dele. Entendemos o que são e como funcionam as demonstrações financeiras e contas patrimoniais. E vimos que a contabilidade está presente em todas as atividades de uma organização, sejam elas financeiras, contábeis ou tributárias. Também entendemos o que é patrimônio líquido e como analisar as contas e resultados patrimoniais de uma empresa. Já na SR dessa unidade, ajudamos o analista contábil Carlos, contratado pela empresa do setor químico Alfa, a propor soluções para lidar com uma crise financeira. Vamos lembrar qual foi o nosso desafio em cada uma das SPs? Na SP1, observamos que a empresa Alfa não vinha aplicando corretamente os princípios contábeis, distorcendo o conceito de regime de competência. Então, algumas possibilidades seriam que Carlos apresentasse aos executivos da empresa os princípios e objetivos da contabilidade.
e enfatizasse que os princípios são regras da contabilidade que devem ser cumpridos, de acordo com a legislação. Afinal, o objetivo da contabilidade é o controle do patrimônio. Já na SP2, ajudamos o analista a calcular o patrimônio líquido da Alfa. Para isso, sugerimos que ele selecionasse as contas de ativo, passivo e patrimônio líquido da empresa. Apurasse o seu patrimônio líquido, atualizasse o patrimônio líquido com o valor referente aos registros não contabilizados e determinasse a situação patrimonial líquida da empresa. Ao considerar estes elementos, Carlos teria condições de apurar e atualizar o patrimônio líquido da empresa, permitindo que seus registros fossem regularizados e que a empresa conhecesse, de fato, sua realidade financeira. Assim, estaria preparada para enfrentar as oscilações do mercado com segurança. Já na SP3, apresentamos um demonstrativo patrimonial e financeiro do mês, apurando o resultado patrimonial e emitindo um relatório simples. Para isso, partimos da ideia de que o patrimônio líquido é igual à subtração dos saldos de contas contábeis patrimoniais do ativo pelos saldos de contas patrimoniais do passivo. Por fim, na SP4, ajudamos Carlos a fazer um novo balanço patrimonial, apurando os novos saldos das contas contábeis patrimoniais. Nesse caso, utilizamos a ideia de que, em cada fato contábil registrado através de um lançamento contábil, a subtração dos débitos e créditos deverá ser sempre zero. Para concluir essa unidade, nós temos um desafio especial. Você é capaz de encontrar a resposta para o problema a seguir? A revendedora de embalagens Cumbuca comprou a um preço de R$30.000 um rolo de plástico bolha para revenda. Manteve o rolo sem uso em sua loja durante 45 dias e no 46º dia efetuou a venda dele por R$38.000. Como o produto comprado pela revendedora era da filha de um dos donos da loja, ele solicitou à contabilidade que só efetuasse a contabilização no ato da venda. Sendo você o outro sócio, tomando conhecimento do assunto, o que você faria nessa situação? Pense sobre essa questão e discuta a resposta com seus colegas. E não deixe de consultar o seu livro didático e outras fontes bibliográficas para tirar as suas dúvidas e ampliar o seu conhecimento sobre o tema. Por fim, não deixe de responder também aos questionários das pré- e pós-aulas, disponíveis no seu ambiente virtual. Eles são muito importantes para o seu aprendizado. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima!